Bom dia, Igreja de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da paz, da alegria, das bênçãos de Deus sobre você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vou falar um pouquinho daquilo que Deus nos trouxe ontem, no nosso culto, que foi extremamente abençoado, foi maravilhoso estarmos na presença de Deus, e você que não pôde estar aqui, para que você possa receber um pouquinho daquilo que Deus ele falou ao nosso coração. Amém? Deus nos mostrou ontem a importância de assumir a nossa posição de discípulo de Cristo, pois todo aquele que se converteu, aquele que já é convertido do Senhor, ele passa a ser trigo, ele passa a ser aquele que tem fruto para mostrar, aquele que tem fruto para agir e trabalhar mediante aquilo que Deus ele propôs e os caminhos que Deus ele coloca para que venhamos a seguir. Então, em uma plantação existia o joio e o trigo. O trigo ele dá fruto e o joio ele não tem fruto. O joio ele é muito parecido com o trigo. Ele é muito semelhante. Só que na hora que ele esfarela, na hora que você pega na mão e esfarela ele, o joio é somente palha. Ele não tem fruto. E o trigo ele tem fruto. E também nessa parábola Deus mostrou qual seria o fim do joio e qual seria o fim do trigo. E aí ele nos mostrou ali que no final dos tempos o joio seria separado, porque antes não pode ser tirado. O próprio Senhor Jesus ele falou que não era para retirar o joio, era para deixar ele crescer junto com o trigo, mas que haveria um momento em que seriam separados o joio do trigo. E aí nessa separação o joio seria amarrado, lançado no fogo e o trigo ele seria guardado no celeiro. Então por que que o joio ele seria amarrado, né? Ele seria ajuntado para ser lançado ao fogo? Porque ele não tem fruto para mostrar. E o trigo ele tem fruto. Então, a partir do momento com que nós somos convertidos do Senhor, nós temos a necessidade de ter fruto. E qual é o fruto? É o fruto do Espírito Santo. Assim como está nesse versículo acima, é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, todo dia nós temos que entender que nós vamos ser acionados a mostrar esse fruto. No dia em que Deus olhar para nós, no final dos tempos, Deus vai olhar o nosso coração, ele vê se tem fruto ou não. Então vai ter fruto aquele que um dia foi acionado a ter mais amor, e ele teve amor. E o joio, quando não tem os frutos do Espírito Santo, quando não é convertido, ele é acionado a ter amor, ele não tem. Ele é acionado a ter alegria e não tem. Ele é acionado a ter paz e ele não tem. Ele é acionado a ter bondade, não tem, a ter fé. Ele é acionado ao momento de ter fé e ele não tem fé. Ele é acionado a ter mansidão e ele não teve mansidão, ou seja, é o joio. Ele teria necessidade dele ter o fruto, apresentar o fruto em diversas situações a cada dia, e ele não teria apresentado. Então são oportunidades que nós temos de provar para Deus e mostrar para Ele que verdadeiramente nós somos convertidos, somos discípulos dele, e a cada dia que fomos acionados ali a mostrar algum fruto em alguma situação, nós apresentamos esse fruto. Quando eu falo ser acionado, é que vão ter momentos que você, verdadeiramente, você tem que ter mais amor. Você até que não teria, mas você lembra, eu sou discípulo de Cristo e eu preciso ter mais amor no meu coração. São momentos em que você não teria muita alegria. Talvez o momento, a situação, é uma situação que ela traz ali, ela quer trazer tristeza. Mas você que tem o fruto do Espírito Santo, você apresenta ali a alegria, a bondade, a fé. Então, tudo isso nós temos que ter a consciência. Somos discípulos de Cristo, somos o trigo que um dia reinará com o Senhor Jesus Cristo, que resplandecerá. E até comparações que podemos ter do joio e do trigo é que, em sua essência, a semente, ela, na hora ali em que foi jogada naquele campo, não daria para se ver a diferença no olhar, teria que fazer uma grande análise, e são muito parecidas a semente do joio e do trigo. O joio e o trigo eles são muito parecidos, só que a diferença é que um tem fruto e o outro não tem. Então, verdadeiramente, que nós possamos a cada dia ter esses frutos do Espírito Santo,
poder apresentar a Deus aquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que Ele tem falado ao nosso coração, para que verdadeiramente nós possamos ser discípulos de Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até uma grande diferença que tem do joio e do trigo é que muitas vezes vem uma tempestade e naquele campo, que era um campo lindo, maravilhoso, vem a tempestade e o trigo ele tem ali uma capacidade de se dobrar, ele é maleável. E o joio é um pouquinho mais duro. Então, quando vem uma tempestade, aquele campo de trigo, ele dobra, porque ele é maleável, mas aí quando passa a tempestade, o trigo ele se levanta. Ele se levanta como um campo lindo, um campo maravilhoso, e essa é uma característica do trigo. Ele é maleável. Vem a tempestade, ele pode até se curvar um pouquinho, mas quando vem aí o dia lindo, né, quando vem o sol, quando passa a tempestade, ele se levanta, e ele se levanta com amor, paz, com alegria, com a bondade de Deus, com a mansidão, com a temperança, porque ele é um convertido, porque ele é um discípulo de Jesus Cristo. Então que você leve essa palavra no seu coração e ela venha dar frutos na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então fique na bênção, na paz, na alegria e tenha aí um ótimo dia para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.